a levar a humanidade, graças às condições existentes na época, a partir da época, a percepção dessa grande leitura cósmica da criação, dessa grande leitura universal das leis e da maneira que as criaturas têm de se ajustarem a essas leis, para que elas encontrem a felicidade para a qual ela foi criada. Todos nós fomos criados. Isso é o que se deduz dessa doutrina muito especial. Por favor. Então, acho que está faltando, não sei se eu botei um caminhozinho aí, um caminhozinho. Não aparece o caminho? Tenta aí. Ousar com Cristo, por favor. Ai, eu queria ver o caminho. Pode tocar. O que é isso, ousar com o Cristo? Primeira coisa é tomar a decisão, decidir. Olha o caminho que está levando a direção da luz. Tomou a decisão. O que é decidir? É a coragem para exercer a sua vontade. E Kardec, por certo, teve a coragem, a ousadia para exercer a vontade dele. Não foram as outras coisas que diziam, mas ele foi capaz de enxergar mais longe e ir atrás. Segundo, mais um toquezinho, preparar, ou seja, ele instruiu-se a partir da pesquisa associada à experimentação. Então não é um passo dado, um passo arbitrário, um passo dado sem uma preparação. Então ele decidiu e preparou-se. Depois ele começou, o iniciaram, está caminhando, saiu de si mesmo e passou a trabalhar por um ideal superior. Então, a partir de um certo momento, ele percebeu que estava em presença de alguma coisa que era uma doutrina completa, uma doutrina plena, uma mensagem nova. Então, ele esqueceu-se de si mesmo. Veja o trabalho, colocamos aqui a quantidade de coisas que ele produziu num período muito curto. Coisas de altíssima qualidade, porque não são coisas triviais, são de alto nível, de alta qualidade. Até hoje nós temos que ler isso com muito respeito, porque isso faz justiça à melhor inteligência que se possa ter. Então, ele esqueceu-se de si mesmo, entregou a sua vida por causa do ideal superior que ele vislumbrou, por favor. Depois ele expandiu. Uma vez que ele percebeu que aquilo era realmente a verdade, se convenceu integralmente dessa verdade, ele passou ao processo de expansão. Ampliou o trabalho, servindo a obra do Cristo no mundo, disseminando e exemplificando o seu evangelho de amor, porque era isso mesmo. Ele era um homem sério, um homem recatado, mas era um homem amoroso, plenamente amoroso, um coração aberto, né? Sempre disposto a amparar, a ouvir, a aconselhar, a ajudar. As características humanas de Kardec são características realmente de um espírito tranquilo, sereno, absolutamente equilibrado, leve e com uma disposição incrível de servir e de amparar incondicionalmente. Então, esse é o seu trabalho. Depois ele passou a integrar, ou seja, passou a ser um servidor do mundo, servir ao mundo como Cristo serviu, né? Alinhando-se à vontade de Deus, porque ele começa como um especialista, um pesquisador, mas ele termina como um servidor. Ele faz toda a trajetória de aprender e depois a trajetória do servir. Ele coloca essa visão do estudo, da pesquisa, numa outra abordagem. Não é meramente para descobrir as coisas, mas descobrir para servir, para ser melhor, ser mais feliz. Então, amai-vos como eu vos amei. Essa é a caminhada. A caminhada que ousar com o Cristo, foi isso que ele fez. Por favor. Eu e o Pai somos um, essa leitura dele, né? Porque, na verdade, ele, quando descobre essas coisas, descobre-se como o próprio Pai. Vós sois deuses. E ele percebe isso. E a atitude de viver divinamente é oferecer o bem indiscriminadamente a todos, durante todo o tempo. É essa a ideia. Por favor, pode tocar. Então, Allan Kardec também, isso aqui, nós já falamos, né? Já falamos. Vai avançando. Meu tempo já está indo embora. Allan Kardec foi o homem que no período de 800... Veja, eu trouxe aí de Charles Richer, que publicou no Traité de Metapsique. Na verdade, a metapsíquica surgiu e pensava-se que ela ia destruir o espiritismo, não é? Imaginava-se isso. Mas o Charles Richer,
no seu tratado de metafísica, diz isso. Allan Kardec foi o homem que, no período de 1857 a 1871, exerceu a mais penetrante influência e que traçou o sulco mais profundo na ciência metafísica. Então, quem achava que a metafísica vinha acabar com o espiritismo, o Charles Richer disse que quem traçou o mais profundo foi o Allan Kardec. Isso é extraordinário, por favor. Então vem a tal árvore que nós estamos falando. Vamos lá. Então, antigamente, a ideia era de ter as coisas, né? Por favor. Depois, nós vemos, pode tocar. Nós temos o ser, a importância do ser, depois o compartilhar, sendo construída uma árvore. Está cheia de frutos. A doutrina espírita é isso mesmo. Você adquire coisas e depois você vai se desenvolvendo como ser, você começa a compartilhar esse caminho com o Cristo. Tá certo? E aí, o que acontece? Esses frutos aparecem, por favor, e você passa a ser um servidor. É o caminho que transforma o cientista no servidor. Ou seja, transforma qualquer homem que começa querendo ter, mas na caminhada ele vai servir. Essa é a trajetória do homem que a doutrina espírita explica. Os grandes espíritos são aqueles que são os grandes servidores. A história das grandes almas são os grandes servidores. Mas isso tem uma abordagem científica de compreensão e que aparece claramente no próprio Kardec e na própria doutrina dos espíritos, por favor. Então, quando você serve, esses frutos caem, e aí eles brotam, vão surgir novas árvores. Esse é o processo do crescimento, da evolução. Vamos lá. O nosso Allan Kardec, que foi o grande servidor, que fez com que surgissem inúmeras árvores novas, que hoje estão integrando todas as ciências que estão surgindo, entregando todas as filosofias e ajustando todas as religiões. Uma nova abordagem nesse tempo novo que está chegando aí. Então nós trouxe aqui um mestre zen que disse essa frase, e quando li, me lembrei logo do Allan Kardec. A frase é essa: o dedo serve para apontar o sol. Kardec está lá no sol. O dedo serve para apontar o sol. O sábio olha para o sol. O ignorante olha para o dedo. Todo mundo olhava as coisas, a mesa girante, mas o sábio olhou o sol que vinha. Tá certo? Por favor. Então, honra ao codificador Allan Kardec, por favor. Nós queremos aqui honrá-lo nesse momento, lembrando sempre que ele representa Jesus de maneira, talvez o melhor representante de Jesus na Terra é Allan Kardec, pela fusão que faz de todo esse entendimento. Não é uma leitura meramente religiosa de Jesus, uma leitura de plenitude do amor, que passa pela ciência e que se integra com a filosofia e com a religião, que foi o que o Kardec fez, por favor. Muita paz a todos vocês e muito obrigado.